Nós estamos ministrando em Atos capítulo 10. We've been talking about Acts Acredito chapter que hoje 10. nós fechamos essa série de I ministrações. believe that today we're going to close up this Coração series of gratos ao messages. Senhor por tudo que Ele tem ministrado e Such a grateful heart por to tudo que Ele God tem depositado nas nossas vidas. for everything that God has spoken in our Eu tenho lives. absoluta certeza I'm sure que o Senhor está prestes a liberar algo novo sobre as nossas vidas. that God is about to release something new Posso ouvir over um our amém lives. de alguém Can aqui? I hear an amen? Isso não é um clichê, isso não é apenas uma frase de efeito, isso é It's not uma just a catchphrase, convicção do meu coração. But it's a sureness in my heart. Enquanto nós nos preparávamos essa manhã para estarmos aqui ministrando, While we got ready this morning to be here, eu ouvi uma palavra do Senhor que veio ao meu coração, eu poderia dizer, I heard a word from God that came to my embora heart. para mim fosse quase uma voz audível de fora para dentro, To me it was almost an audible voice. mas eu ouvi uma palavra do Senhor dizendo assim: But I heard God say, o odre está pronto. the wineskin is ready. Talvez isso signifique algo para alguém. Maybe that means something Nós to ministramos someone. uma série inteira sobre odres novos, sobre vinho novo. We had a whole series about new wine E and o que new o Senhor falou wineskins. comigo claramente foi essas palavras: And the Lord clearly spoke o to me. odre está pronto. The wineskin E is se ready. quando o odre está pronto, queridos, And when the wineskin is significa ready, que o vinho está a caminho. it means the wine is on the way. Vinho novo só será derramado em odres novos. New wine is only poured E into new demora para que o wineskins. Senhor possa construir um novo odre. It takes long for the Lord to build a Mas new quando o novo wineskin. odre está pronto, But when the new wineskin is o ready, vinho é apenas uma consequência. the wine is just a consequence. Pastor, por que o senhor tem essas convicções e por que o senhor se refere desta forma? Pastor, why do you talk about it like this? Porque eu acredito, estava também assistindo novamente a ministração de domingo passado, Because I believe, and I was rewatching para que a last gente Sunday's possa entender message, essa sequência do que o Senhor está construindo. for us to understand the sequence of what God E ao is longo building. desse processo, Throughout this process, eu acredito que o Senhor tem mudado algumas coisas em nosso entendimento. I believe God has been changing A things in our mudança, ela understanding. sem dúvida, ela passa pelo nosso entendimento. Change, without a doubt, it goes through our Se você understanding. entende o que Romanos capítulo 12 diz, quando Paulo escrevendo, ele diz assim: eu quero que vocês ofereçam If you understand Romans chapter 12, when Paul is esse writing, culto ao Senhor I want you to offer this service como to um the Lord sacrifício vivo, as a living como um sacrifice, sacrifício santo, puro e agradável a Deus. holy and pleasing to the Lord. Porque esse é o culto racional. Because that's our rational Quando a gente service. lê a palavra culto aqui em Romanos When 12, we read this word a gente here, pensa nisso aqui, ó. A gente we think about pensa the numa service. liturgia. like a schedule. Mas o culto que Paulo está escrevendo não é uma liturgia. But what Paul is referring to is O not culto that. aqui é um serviço, But it's a service é to um God. gesto, são It's atitudes. an action or Ele diz assim: actions. quando vocês sofrem essa mutação, essa It metamorfose, says when you go through this change, as suas atitudes elas mudam, your actions will elas se change. tornam diferentes. They become different. E esse é o nosso culto racional. And that's our E rational existe um service. propósito. And there's a purpose Diga for comigo that. propósito. Say with me a purpose. Mais uma vez, diga propósito. Say a purpose. A Bíblia diz assim: para que experimenteis The Bible says for you to taste qual seja a boa, agradável e perfeita vontade what de is the Deus. good, perfect, and pleasing will Nós of God. não somos transformados para um outro fim, We're not transformed for any other reason senão para experimentar a vontade de Deus. except to taste the will E aí a of God. pergunta que sobra é And esta: the question left is, quantos aqui querem experimentar a vontade de Deus? how many want to taste the will of God? Alguém não levanta a mão sobre isso? Does anyone not Absolutamente raise their hands? não. No. Todos nós All of us. queremos experimentar a vontade de Deus. We want to taste the will Mas of God. experimentar a vontade de Deus But tasting the will é of God precedido por uma mudança de comes entendimento. right after a change in Então, understanding. você entende uma coisa: So you understand quando one Deus thing. está ministrando algo nas nossas vidas, When God is speaking isso something in our precisa ser lives, posto em prática. it needs to be put into practice. Não é sobre o quanto nós ouvimos, It's not about how much mas we o hear, quanto nós conseguimos transicionar a informação but how much we can transition the information para ser uma revelação. to be a A revelation. revelação The revelation não é a iluminação de um texto da palavra em que eu prego, isn't the highlighting of a text mas a that I preach revelação on. é quando eu transformo o que eu ouço But revelation is when I transform e what I começo a hear praticar e a viver isso. and I start to live Alguém comigo that. diga glória a Deus. Anyone with me say Então glory Deus to God. está construindo algo God is building e something. eu estou empolgado And I'm so para excited ver o que nós estamos nos tornando. to see what we are becoming. Amém, queridos? Amen. Quero ler com vocês em Atos capítulo 10, nós vamos ler versículos 34
a 36. We're going to read Acts chapter 10, Atos capítulo 10, versículos 34 a 36. verses 34 to 36. Depois vamos saltar alguns versículos e ler o versículo 44. And then we'll read verse 44. Diz assim a palavra do Senhor. It says, Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e lhe é aceitável, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 44 diz: verse 44. ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vamos orar. Let's pray. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Thank you, Holy Spirit, Fala, for your Senhor, aos word. nossos corações, Speak to our hearts, além daquilo que as nossas expectativas conseguem alcançar. beyond what our expectations Nós can queremos reach. ser transformados pela tua palavra, We want to Senhor. be transformed by Por your isso, word. tenha total liberdade Have full de freedom falar como queres. to speak as Em you nome wish. de Jesus. In Jesus' name. Amém. Tome seu Amen. assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Como eu disse, o Senhor está sem dúvida ministrando aos nossos corações, porque Ele tem algo a fazer no nosso meio. Like I said, the Lord is without a doubt ministering to our hearts because He has Eu não something estou to aqui me do. colocando numa posição exclusiva, achando que Deus só tem algo para fazer nesta igreja. I'm not here making myself exclusive, thinking God is only going to do Eu something in simplesmente this tenho a church. consciência de que estamos integrados em um propósito muito maior do que nós mesmos. But I know that we're a part of a purpose that's so much greater than Por ourselves. isso, se o Senhor tem algo para fazer na igreja dele, nas nações, So if the Lord has something to do in His church se and the somos nations, partes da igreja de Jesus, and if we're a part of this logo church, Deus tem algo grande para fazer em nós, then God has something great nas to do in nossas us, vidas, in our na lives, nossa comunidade, in our nas community, nossas famílias. in our families. Esse é o nosso entendimento sobre isso. That's our understanding. E quando Deus deseja entregar uma responsabilidade maior, When God wants to give a greater e responsibility, eu não sei o que isso se parece para você, and I don't know what that looks like for porque you. quando nós falamos de maior responsabilidade, isso When we pode talk estar se about- referindo a várias We coisas. talk about greater responsibility that could be attached to different Quando things. Deus quer entregar uma responsabilidade maior, But when God wants to give us greater o Senhor responsibility, trata em áreas da nossa vida de forma mais profunda, He touches areas of our lives mais in a deeper diretamente no nosso caráter. way, directly in our character. Lugares que estão totalmente cobrindo ou escondendo ou mascarando aquilo que nós realmente somos. Places that are completely covering and masking who we truly Então, uma are. das coisas do nosso caráter que precisa ser exposta em momentos que antecedem uma confiança maior de Deus One of the things in our character that needs to be exposed before having that trust é exatamente from o nosso orgulho. God is exactly our Porque o pride. nosso orgulho, Because our pride, ele é capaz de comprometer tudo quanto Deus já falou através de pessoas que irá fazer nas nossas vidas. it can compromise everything that God said that He'll do Tudo through está our lives. comprometido Everything could be se nós não compromised formos tratados por Deus no nosso orgulho. if we're not touched by God in E ao our longo pride. dessas ministrações, Throughout these nós estamos sermons, sendo desafiados we've been a render a challenged nossa vontade, to surrender a our nos will, submeter àquilo que o Senhor quer fazer. to submit ourselves to what God Através wants da to vida do. de Pedro, Through Peter's nós life, conseguimos enxergar we can see algumas atitudes some actions que ele toma diante daquela ocasião em que ele é introduzido aos gentios, that He takes before that occasion that He's introduced to the Gentiles, para que através dessas atitudes so that through these o Senhor actions possa ministrar nas nossas vidas. the Lord can minister in our Nós lives. sejamos uma igreja We can be a que church verdadeiramente that truly está enxertada num propósito de Deus. is connected to the purpose Então, of quando God. Pedro tem uma experiência sobrenatural, So when Peter has a supernatural Quando ele tem uma experience, visão, when he has a vision, capítulo de número 10 de Atos, essa visão vai se desdobrar em algumas coisas. Acts chapter 10, this vision unfolds. E nós já ministramos 3 domingos sobre isso. We've talked 3 Eu Sundays about incentivo a this. você talvez a assistir a série de ministração, I encourage you to watch this series para que of você possa se messages, situar exatamente no que nós estamos falando so hoje. you can find yourself in what we're talking about today. Algumas atitudes de Pedro demonstram uma pessoa rendida ao propósito de Deus. Some of Peter's actions show a person that's surrendered to O God's ato de purpose. obedecer, The act of mesmo obeying, sem entender.
even without que understanding. neutraliza, que anula a nossa vontade própria. That takes away our self-will. O ato de hospedar pessoas diferentes, The act of hosting strangers. pessoas estranhas, Strangers. pessoas que estão fora do seu ciclo de amizade. People that are outside of your friend Também group. nos ensina algumas coisas. That also teaches Porque us. quando Deus quer liberar algo sobre a igreja, Because when God wants to release something não over é para the church, ficar somente dentro de 4 paredes. it's not just to stay in four Nós precisamos walls. encarar a realidade We need to face de reality. ter que lidar com pessoas que nós nunca lidamos. Having to deal with different Ter que se people. encontrar com pessoas que nós não conhecemos. Having to find people that we don't know. Sair um pouco desse 4x4. Leave this four walls. Sair um pouco dessa segurança, Leave this safety. desse ciclo de amizades que nós temos. Leave this friend group that we have. Para levar a mensagem do Evangelho àqueles que nós não To conhecemos. take the message of the gospel to those that we don't know. Domingo passado nós falamos sobre o ato de Cornélio se prostrar diante de Pedro. Last Sunday we talked about Cornelius being kneeled Porque down quando before Deus Peter. vai nos fazer resposta da oração de pessoas, When God makes us the answer of people's nos prayers. usar para abençoar pessoas, When He uses us to nos bless usar people. para que pessoas possam alcançar a promessa de Deus. When He uses us for people to reach God's promise. É muito comum que as pessoas se portem diante de nós It's very common for people to act com uma before admiração acima do que é saudável, us with admiration that's above a um healthy level. prestígio acima do que é saudável. With prestige that's Começam above what's a olhar healthy. para essa igreja, They start to look at this que church. embora seja uma comunidade, Even though it's a community, mas também somos nós como indivíduos. we're also As individuals. pessoas começam a olhar para a gente People look at us com um prestígio acima do normal. with a prestige that's above Quando normal. Cornélio se prostra diante de Pedro, When Cornelius was bowed down before Peter, a atitude de Cornélio Cornelius' mostra action o que é comum com as pessoas quando nós somos uma resposta de Deus para elas. shows what's common among people when we're an answer from God Mas to que them. verdadeiramente nos ensina é a atitude de Pedro But Peter's action teaches em mandar us que Cornélio se in levante telling Cornelius to e stand dizer para ele: olha, eu sou tão homem como and você, say, I'm a man just like you. eu sou tão humano como você, I'm just as human eu as sou you tão are. pecador como você. I'm just a sinner O as fato you de ser um are. homem de Deus não me faz ser The Deus. fact that I'm a man of God doesn't make me O fato God. de carregar dons e talentos If I carry gifts and que se talents manifestam dentro de um ambiente espiritual that are manifested in a spiritual não me faz mais atmosphere, santo do que você. doesn't make me Não me holier faz than mais you. capaz do que Doesn't você. make me more capable. Todos nós All of us, estamos debaixo do mesmo olhar, we're under the same sentados na gaze, mesma mesa. seated on the same Todos table. nós somos filhos do Senhor. All of us are children Estamos of God, sujeitos a pecados e a erros. and we're subject to mistakes. Ou seja, uma igreja que não se envaidece A church that isn't full of themselves pela grandeza da sua missão. by the greatness of Uma its igreja que não se envaidece, mission. A church that isn't full of que não itself, deixe que o seu orgulho seja inchado, doesn't allow its pride to be simplesmente swollen porque está cumprindo um propósito de Deus. just because they're fulfilling a Mas purpose no momento of que God. Deus estiver te usando de maneira poderosa, But the moment that God is using you seja em powerfully, qualquer esfera da sociedade, be it in any area of seja no society, seu trabalho, be it at your job, seja na sua be escola, it at your school, seja em alguma posição de governo, be it in any government seja em positions, alguma posição de influência, be it in any no influential momento que position, Deus estiver te usando, the moment that God que as is using pessoas you, se referirem a você and people refer como themselves to alguém you que está sendo usado por Deus para abençoar suas as vidas, someone that's being used by God, você não saia desse lugar de humildade. don't leave this place of Você não humility. pense que você é melhor do que os outros. Don't think that you're better than Você anyone não else. pense que você está acima da média. Don't think that you're above the Mas curve. pelo contrário, On the contrary, cada vez mais every time entendermos o nosso estado. we should understand Quando more Deus olha pra gente, that when God looks at us, quando Ele vê Jesus, when He sees Ele Jesus, vê a mim e a você He sees us como filhos as que children fomos adotados, that were adopted, que fomos enxertados. that were grafted. Mas quando Ele nos vê como seres humanos, But when He sees us as Ele humans, vê a matéria com que fomos criados. He sees the matter we Por were isso que o created salmista diz que ele se lembra que somos pó. with. That's why in Psalm it says that He remembers that Deus we olha are para mim e para dust. você, God looks at us enquanto a gente acha que é muita coisa, when we think we're all that por causa de um acessório que estamos usando, because of the clothes that por causa we're de um wearing, carro que estamos because dirigindo, of a car that por causa we're de uma driving, casa que estamos morando, because of a house that we're living por causa de um in, cheque que estamos recebendo. because of a check that we Deus have in olha, our isso name. não muda quem você é. God looks at us and that Você doesn't change continua who we sendo are. pó. You're still E dust. esse entendimento And
that understanding não é para nos humilhar isn't to ao humiliate ponto us de acharmos que não somos to the nada, point that we don't think we're anything, mas é para nos posicionar, but it's to position guardando o us, nosso coração, keeping our hearts, dizendo: Senhor, and say, Lord, faça aquilo que queres. do as you wish. É isso. That's it. Deus está preparando a igreja God is preparing the para ter uma church influência maior. to have greater Deixa eu influence. repetir isso. Let me say Deus that está again. preparando você God is preparing para ter uma you influência maior. to have greater Deus está influence. preparando você He's preparing para you assumir uma posição superior to take up a higher e position não se perder. and not lose yourself, Continuar com seu coração guardado, but keep your heart kept, protegido, protected, sabendo and knowing que tudo que somos, everything that we que are, tudo que temos, everything that we que have, tudo que vamos and alcançar everything that we will have não one day. significa nada se Jesus não for o centro de tudo. It's worth nothing if Jesus is not the Posso ouvir center. glória a Deus de alguém? Can I hear an amen? Quero falar um pouco hoje sobre talvez a última etapa daquilo que nós estamos ministrando. I want to talk about today a little bit about the last step of Claro what que we're o talking texto about. não se esgota. Of course, the text isn't Nós over. poderíamos ministrar tantas e tantas outras vezes lendo o mesmo texto e extraindo riquezas que o Senhor sempre tem We could have so many and so many sermons with the same na text sua palavra. that the Mas Lord eu has acredito in que é um His word. ciclo que o Senhor ele inicia e ele fecha. But I believe it's a cycle that the Lord opens E and essa closes. igreja And this se church torna relevante, becomes relevant. que acumula tantos testemunhos. That accumulates so many Quando nós testimonies. transferimos para a nossa realidade de hoje, And we move it over to our reality todos today. nós sabemos em que nós vivemos na era da informação. We all know that we live in the time of information. As informações hoje estão mais acessíveis do que nunca estiveram em toda a história da humanidade. Information today is the most accessible it's ever been. Hoje a gente não se preocupa tanto em aprender sobre o assunto. We're not worried so much about knowing about a A topic. gente só aprende como fazer a pergunta certa. We just know how to ask the right E question. nós já temos o recurso todo à nossa We have disposição. all the resources in our hands. E isso certamente mexe conosco. And that for sure shakes us up. Porque a vaidade humana, Because the human ela pride, sempre vai se inclinar it always leans em towards novas descobertas, new findings, em novos ensinamentos, new teachings, em novas informações. new information. E quando as pessoas nos ouvem falar, And when people hear us, elas se impressionem com o nosso they're conhecimento, impressed with our se knowledge. impressionem com a nossa They're sabedoria. impressed with our E se wisdom. nós não tomarmos cuidado, And if we're not careful, nós comprometemos we'll a compromise ação de Deus the action of em God resposta àquilo que estamos pregando. in answer to what we're preaching. Deixa eu te explicar isso um pouco melhor no texto. Let me explain this to you in the text. O que nós lemos foi que quando Pedro chega então na casa de Cornélio, What we read is when Peter arrives in Cornelius' Cornélio house. tenta o adorar, Cornelius tries to ele worship pede que him. Cornélio se levante, He stops and e aí tells agora Cornelius todos to get up. sentados naquela casa, And now all of them sitting down in the Pedro house. é o cara na mente daquelas pessoas. Peter is the man in those people's Pedro heads. poderia chegar e expor tantas coisas, He could get there and expose so many things. poderia falar tanto de si, He could talk about himself. poderia ter tantas experiências He compartilhadas, could have so many shared experiences. poderia falar tanto do seu sucesso. He could speak about his success. Pedro decide But Peter decides pregar uma mensagem to preach a em que o message seu conteúdo that its content trazia Jesus para o centro. brought Jesus to the E center. deixa eu dizer isso para você Let em me nome tell de you Jesus. this in Jesus' Entenda name. isso, por favor. Understand this. Não importa quais os caminhos que nós podemos navegar em uma ministração. Doesn't matter what ways we can navigate in a sermon. Se Jesus não for o centro da nossa ministração, If Jesus is not the center of our a message, nossa mensagem não tem poder para transformar. it has no power to Ela transform. pode ter o poder de informar, Maybe it has the power to inform, mas não o poder de transformar. but not to transform. Ela pode ter o poder de mudança. It could have the power of change. Você pode mudar a sua opinião ao ouvir a instrução de alguém. You could change your opinion when listening Você to pode someone. mudar o seu conhecimento ao ouvir a instrução de alguém. You could change your knowledge in listening Mas to someone. só ouvir falar de Jesus But only hearing about Jesus tem o poder de transformar as nossas has vidas. the power of transforming E a our lives. mensagem de Pedro é esta. And Peter's message is É uma mensagem que Jesus é o it's centro. a message that Jesus is the center. Não é o que eu penso, It's not what I think. não é o que eu acho, It's not what I não look é o at. que a ciência diz. It's not what science is Todas telling me. essas coisas All of these podem things integrar uma mensagem, could be a part of a mas message, não ser a palavra principal. but not the main word. E outro, o
que nós estamos vivenciando nos nossos dias. what we're living nowadays. Deixa eu ver se você consegue acompanhar esse Let raciocínio. me see if you can follow along. Em anos atrás, Years ago, talvez alguns que estão aqui que já servem ao Senhor há mais tempo. maybe some that are here that serve the Lord for Anos longer. atrás, Years o ago, que nós sempre olhávamos e o que nós sempre trazíamos à mente quando se tratava de um pastor, what we always looked at and brought to our minds when you talked about a estava pastor sempre ligado was always ao tied dom to the de gift pregar, of ao preaching, conhecimento, to the a knowledge, ter ou não frequentado um seminário, and having or not gone to a a saber ou seminar, não acerca de um assunto teológico. knowing about a theological subject. Então, a nossa visão So our vision acerca de um pastor of a pastor sempre estava focada was always naquilo que ele pregava, focused on what he naquilo que ele preached, ensinava, on what he taught, naquilo que ele aprendia. on what he learned. Anos se passaram Years went by, e aí então as igrejas começaram a buscar um relacionamento and churches started to seek a e relationship, não apenas uma ministração num and domingo. not just a sermon on E aí Sunday. então a popularidade ela foi transferida. And then popularity was E a transferred. visão hoje de um pastor, principalmente aquele que pastoreia uma igreja, And the vision of a pastor, especially those who pastor a church, é de uma pessoa muito mais relacional. is a person in relationship. É de uma pessoa que realmente consegue agradar o coração do povo, Is a person that can please people's hearts, consegue trazer soluções, that can bring solutions, consegue dissertar sobre assuntos that diferentes, can talk about different subjects, conhece várias áreas e esferas da sociedade. that knows different areas of E o society. cuidado que nós precisamos tomar na igreja contemporânea And what we need to be careful with in é the para que a modern nossa church mensagem is that our message não venha apenas a satisfazer as pessoas, may not just satisfy people, não venha apenas compartilhar informações acerca de tantas e tantas áreas da sociedade. may not just share information about different areas in society. Nunca houve um tempo em que nós precisássemos desse equilíbrio, desses dois lados. There's never been a time that we need the balance Uma in these igreja two areas. relacional, A church of mas uma relationship, igreja bíblica. but a church biblical. Entendendo que a parte bíblica da igreja Knowing that the biblical aspect of the church não está composta de um legalismo religioso, isn't made out of religious onde nós legalism, criamos várias leis, where we create so many rules, dogmas so many e doctrines, estilos de trabalhos and styles em of que as work pessoas precisam se adequar a isso, that people need to adapt senão to elas that, não se sentem pertencentes. or else they don't belong. Mas nós não podemos ir para o outro But lado, we can't go to the other onde side, agora todo mundo vive a vida que quer, where everyone lives the way they desde que want, você esteja vivendo em comunidade. as long as you're in a community. Chegue na igreja You get to church, e todo mundo aqui adora Jesus. everyone here worships Está tudo God, bem com isso. and that's okay. Nós precisamos exatamente do equilíbrio das duas We coisas. need a balance in both Sermos things. uma igreja cristocêntrica, Being a Christocentric bíblica, church, a biblical aonde church, Jesus é o centro da nossa where mensagem, Jesus is the center of our aonde message. Jesus é o centro das nossas atividades. Jesus is the center of our events. É legal a gente fazer atividades, It's great to have events, atividades paralelas à igreja, parallel events to mas church, Jesus não pode sair do centro, but queridos. Jesus can't leave the center. E ao mesmo tempo sermos uma igreja relacional, At the same time, we're a church of em que nós relationship. criamos bons relacionamentos com as pessoas, We have good em relationships que with nós nos people. reunimos para rir, We gather to laugh, para nos divertir, to have fun, para assistirmos um jogo, to watch a game, para assistirmos uma luta, to watch a fight. mas em tudo que fizermos, But in everything that we a do, mensagem que realmente estamos nos tornando é a mensagem que Jesus é o centro, the message that we're becoming is the message that Jesus porque is the essa é a mensagem que transforma. because that's the message that transforms. Deixa eu dizer para você de todo o meu coração, Let me tell you with all of my heart, você pode, you can, como eu posso, like I can, ouvir pessoas falarem em áreas específicas, can hear people say in specific mudar a areas, nossa mente, change our minds, mudar o nosso comportamento, change our behaviors, mudar a nossa vida. change our Essa é lives. mais ou menos a sequência That's kind of the sequence daquilo que acontece conosco em um processo de of mudança. what happens with us in a process of Porém, change. existem áreas espirituais But there are spiritual areas que influenciam todas as demais áreas do nosso ser, that influence every other area of our being, que elas só são tocadas that they are only touched e and transformadas transformed pelo poder da pregação do Evangelho de Jesus. by the power of the preaching of the gospel. Será que eu posso ouvir um amém de alguém? Can I hear an amen from someone? Se Jesus não for anunciado, If Jesus is not announced, pouco vale a minha experiência pessoal. my experience is not worth much. Se Jesus não for anunciado, If Jesus is not announced, pouco vale o meu conhecimento adquirido. my knowledge is not worth Se much. Jesus não for o centro da minha vida, If Jesus is not the center of my eu life, vou ter uma vida
eu vou ter uma vida longa, I'll have a long life, mas eu não terei uma vida plena. but I won't have a full Porque o life. único que pode tornar a minha vida completa The only one who gives me fullness é o Senhor Jesus. is Jesus. Essa foi a mensagem que Pedro pregou na casa de Cornélio. That was the message that Peter gave in Cornelius' Sabe o que é house. interessante? You know what's É interesting? porque nós queremos trazer o sucesso de uma reunião ou de um culto We want to bring the success of a meeting a or a partir, service preste atenção, a partir de um fluir ou de um funcionamento de uma liturgia. coming from the working of a schedule. Então a gente vai trabalhando e as liturgias elas vão mudando. So we're working and the schedule changes. Antigamente nós tínhamos uma liturgia de culto, talvez alguns vão se identificar e até sentir falta. Back in the day we had a schedule of service, maybe some of you Que even miss it. 10 pessoas participavam da liturgia de um culto. 10 people were part of that schedule. Um subia, fazia uma oração, One would come up and say a depois prayer. o outro subia, fazia uma leitura da And palavra. the other one would read a text in the Depois você word. tinha uma sequência de umas 5 pessoas que subiam para poder cada um cantar um hino com playback. Then we had 5 people come up and sing a song. Aí depois alguém subia e fazia um período de louvor, na verdade nem chamava de louvor, era 2 corinhos que a gente cantava. And then someone else would come and we would sing 2 Aí more depois songs. um outro subia, fazia uma leitura. And then someone else would come up and O read outro again. subia, falava sobre a oferta. The other one would come and give an offering Você tinha word. mais ou menos umas 10 pessoas. You had about 10 Quando chegava people. na hora da palavra, And when the o word povo time já estava came, tão cansado de ficar em pé e sentar, ficar em people pé were e already sentar. tired of getting up Ficava and sitting fazendo down, getting up and agachamento sitting no down. culto. You would do squats during service. Ficava cansado. You were E tired. aí a gente vai simplificando a liturgia. And then we simplify Você vai the entendendo que a schedule. liturgia ela vai ficando mais leve, You understand it's a lighter ela vai schedule. ficando mais espontânea. It's a more E spontaneous. essa espontaneidade na liturgia And that spontaneousness traz uma of the- leveza no the ambiente schedule brings para que a gente lightness possa estar no momento da palavra for us to be in the moment of the com a word mente tranquila with our minds para absorver free aquilo que Deus tem. to absorb what God has. Mas o cuidado que temos que ter But what we have to be é de careful não with querer medir o sucesso da reunião is to not measure the success of the gathering como foi a nossa liturgia. on how well our schedule Ou works. seja, Or be it. sabe qual que é o culto You know what's the que nós service desejamos realmente oferecer ao that Senhor? we really want to give to the Lord? É o do versículo 44 do It's of- capítulo 10. Of verse 44 here. Pedro ainda estava falando essas coisas Peter was still speaking quando o these words Espírito Santo caiu sobre todos. when the Holy Spirit fell upon all. Deixa eu trazer aqui um pouco, deixa eu elaborar um pouco sobre essa frase, o Espírito Santo caiu. Let me elaborate on the Holy Spirit fell. Nós não conseguimos associar a palavra cair com o Espírito Santo. We sometimes don't associate the word E falling está with the tudo Holy tranquilo Spirit. sobre isso. And that's okay. Porque na nossa cultura, In our culture, embora a palavra em inglês, even though the word in seja English diferente, is a little bit different, fall ou cair, que é a Falling. tradução da palavra em inglês, ela é muito mais ampla do que a palavra cair no português. falling in English is more broad than falling in Portuguese. Então, em português, a palavra cair aqui So in Portuguese, this está word sempre falling associado a algo negativo. is always associated to A something queda negative. do homem The fall of está man associada ao pecado. associated to sin. Quando nós estamos fisicamente andando, de repente você tropeça e cai, You're physically walking and then sometimes you slip você and se fall. machuca, You get hurt. ninguém fica feliz porque caiu. No one is happy because Então, they quando fell. você lê na Bíblia dizendo assim, o Espírito Santo caiu sobre o povo, So when you read and say the Holy Spirit fell upon na verdade the a people, palavra cair aqui, in reality this word a fall, melhor tradução seria the best o translation que está em would Atos be capítulo 2. what is in Acts chapter 2. De repente, Suddenly, algo inesperado. something unexpected. Então Pedro está pregando So Peter is e preaching, ninguém esperava. and no one De expected repente, it. o Suddenly, Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam ali. the Holy Spirit came over all of those that Ou were there. seja, ninguém esperava. No one expected it. Ninguém espera quando você vai cair. No one expects yourself Ninguém to se fall. programa e fala assim, eu vou descer daqui daqui a pouco, No one says, I'm going to go down eu these vou ali na minha stairs. cadeira, I'm going to go to my chair. e aí eu vou tomar uma água, I'm going to take some e no water. meio do caminho eu vou cair. In the middle of the way, I'm Não, going to fall ninguém down. cai de maneira programada. No one falls in a Você planned cai way. de maneira inesperada. You fall unexpectedly. Então essa é a expressão do que a Bíblia está dizendo. That's what the Bible is talking Pedro about. está pregando, Peter is preaching. Cristo é o centro da mensagem, Christ is the center of the de repente o message. Espírito Santo vem. Suddenly the Holy Spirit comes. Sabe o que me faz mais ainda desejoso em viver esta realidade? You know what makes me desire even more to Eu live falei no this? primeiro culto hoje, I said this in the first service. falei com eles, olha, se você tem uma dificuldade com o horário, I said, look, if you have a hard time with the clock, se prepare get ready para Deus trabalhar no seu coração. for God to work on your Porque heart. se tem uma coisa que a gente não pode se acostumar, Because if there's something we don't é get uma used liturgia to, de culto.
is a schedule of a service. Culto de 1h30, Service of an hour and a culto de half. 2 horas. Service of 2 Embora hours. seja tempo para que a gente possa receber algo de Deus. Even though it's time for us to receive something Embora eu from God. sei que o Deus que nós servimos é um Deus organizado. I know the God that we serve is organized. Mas eu However, disse para os irmãos do primeiro culto, I said to everyone in the e first estendo service, isso a vocês também. and I'll extend that Meu to you. desejo My desire não é pela programação, is not by the schedule, mas é pela ação do Espírito. but it's the action of the A Spirit. gente criar um caos no We estacionamento, create chaos in the criar parking um lot. caos no ministério infantil. Chaos in the kids Você ministry. chegar aqui para o segundo culto You get here for the e second não tem onde service. estacionar. There's no place to park. E você não vai embora, viu? And you're not leaving, Porque tem okay? gente que se não tem para estacionar, vai embora. If people come here and there's no Aquela parking rua place, ali they que leave. vai para o leilão de carros, That street that deve goes caber mais ou to, menos uns 1000 carros Edessa. até lá no leilão. Você vai andar um You pouco can- mais, mas tá tudo bem. you can fit so many cars, you'll walk a little bit more, but Ou that's fine. seja, é nós chegarmos aqui na casa de Deus For us to get here in the house e of um God, culto emendou com o outro. and one service went into the other. Por quê? Why? Porque o pastor não teve sensibilidade na hora de terminar o sermão. Pastor didn't know when to finish the sermon. Porque o louvor não teve sensibilidade na hora de escolher o The repertório. worship didn't pick well their songs. Porque quem ministrou a oferta não teve a sensibilidade do tempo. Because who gave the offering word wasn't Não, queridos. fast enough? No. Mas porque a qualquer momento But because any nós moment estamos esperando we are que o waiting Espírito Santo venha sobre nós that the Holy Spirit comes e a over us liturgia venha mudar and the completamente. schedule completely changes. Porque sabe de uma coisa? Because you know A something. nossa liturgia só é boa Our schedule is only good enquanto Deus não chega. while God's not Quando there Ele yet. chega, When He a arrives, nossa liturgia não serve para nada. our schedule is worthless. Come on, somebody. Nós não queremos, no desejo de viver esta realidade, In the desire of living this, querer forçar esta we realidade, can't try to force this construindo reality, um padrão building a standard para que Deus possa se mover segundo o nosso padrão. for God to move according to our Nós temos um standard. grande problema quando Deus se move. We have a big issue when God moves. Nós criamos um padrão. We create a standard. Se cantarmos um hino If we sing a e song Deus se moveu naquele hino, and God moves in that a gente song, quer cantar um hino todo we culto. want to sing the same song Que a every gente acha Sunday. que Deus se moveu porque eu cantei aquele hino. We think God moved because of that song. Nós criamos um padrão. We create a standard. E eu quero dizer para você And I want to que tell o you, Deus que nós servimos the God that we serve é um Deus que não aceita o padrão dos is homens. a God that doesn't accept the Ele standards faz of o men. que quer, He does what he wants, quando quer, when he wants com it, quem ele quer. with whoever he wants onde to ele do quer. it, wherever he wants to do it. A gente fala assim, o Espírito Santo caiu sobre aquele We say povo. the Holy Spirit fell over those people. Atos capítulo 2, Acts chapter trazendo 2, um paralelo, bringing a a parallel. gente here. lê, de repente, We read suddenly, ouviu-se do céu we heard from heaven som a sound como de um vento veemente e impetuoso. like a mighty wind. O de repente de Atos capítulo 2, The suddenly from Acts que chapter nós não 2, entendemos, what we don't understand, é que eles já estavam há 10 dias no cenáculo orando. they were already praying for 10 days. Tudo aquilo que Deus faz de repente leva tempo. Everything that God does suddenly takes time. De repente, Suddenly, o Espírito Santo desce sobre o povo. the Holy Spirit comes over A the gente people. acha que é assim. We think it's like, E aí a gente cria uma expectativa falsa. we create fake expectations. Porque na verdade, Because in reality, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos que estavam no cenáculo, when the Holy Spirit comes over the disciples that were in the 10 temple, dias se passaram. 10 days went by. E aí você vai entender uma coisa. Then you understand one thing. Porque às vezes nós estamos em um culto Sometimes we're in a service falando sobre uma visitação ou sobre um derramar do Espírito. talking about an outpouring of the Spirit. Nós não conseguimos posicionar o nosso coração. And we can't position our Existe uma hearts. chave aqui em Atos capítulo 2. Vamos ler o texto. There's a key in Acts chapter 2. Abre aí a Let's sua read Bíblia, it. por favor. Open your Bibles with Deixa eu me. ver se eu consigo Let's see te entregar alguma coisa hoje sobre isso, if I can give you something on this. que vai te ajudar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. When the day of Pentecost came, they were all in one place. Versículo 2. Verse 2. De repente, Suddenly, veio do céu. a sound. O que veio do céu? What did come from O heaven? que está aí na sua Bíblia? What's in your Bible? Repita comigo, veio do céu o quê? What came from heaven? Diga comigo um som. Say with me, a sound. Mais uma vez, diga um som. Say a sound. Por que a gente sempre acha que veio um vento? Why do we always think a wind came? Porque na verdade a gente quer sempre estar aberto para sentir algo. Because in reality, we're always open to feeling something.
Nós queremos receber o mover de Deus We want to receive the move of God nos nossos sentimentos. in our feelings. Então você chega na igreja, So you get to church, fala assim: ah, não estou sentindo. you say, I don't feel E quem it. foi que disse Who told que os you nossos sentimentos validam a presença de that our Deus? feelings validate God's O presence? que valida a presença de Deus não é o que eu sinto, What validates God's presence is not what I mas é o feel, que eu creio. but it's what I believe. Ele disse: He onde said, estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, where two or more are gathered in ali His eu name, estou. there I will Eu não be. preciso sentir, I don't need to eu feel preciso it. crer I naquilo que need ele to disse. believe in what He said. Vento a gente sente, Wind, you o feel. ar-condicionado está ligado, The AC is on. você está sentindo que o ambiente está refrigerado. You feel that it's cold. Vento, nós sentimos. We feel the wind. Som, Sound, ninguém sente. no one feels it. Som, Sound, você ouve. you hear it. E o que nós estamos realmente esperando And what we're truly waiting for não é o vento, isn't the wind, mas é o som. but it's the sound. Só que para você poder desfrutar do impacto causado pelo som But for you to have the impact caused by de um sound vento veemente e impetuoso, of a mighty wind, você precisa estar sintonizado. you need to be synced. Presta atenção. Pay attention. Os que estão aqui, que são geração X, né? Those that are here from Generation X, E os milênios, um pouco dos milênios, and mas maybe some of the millennials, e os mais antigos. Acima de 40 anos. Deixa eu above 40. colocar isso melhor para Let's put você. that better. Talvez aí dos 35 para cima. Maybe 35 up. Nós somos daquela geração, We're from that principalmente se generation. você for como eu, que foi criado no interior. Especially if you were raised in the A countryside gente like ia para a myself. fazenda We would go to the e a farm. gente queria ouvir o rádio. We want to listen to the E aí você radio. colocava o bombril na ponta da antena do rádio. And you got the steel wool and put it on the top of the Alguém antenna. comigo aqui não? Anyone know what I'm Aí talking a gente about? ficava ali rodando a sintonia do rádio Turn to sync the radio para tentar ouvir o Amado Batista. to try and listen to your favorite song. Para tentar ouvir aquele cantor de música sertaneja. Try and listen to that country singer. Aquela hora. Not time. Ou então um jogo de futebol. Or listen to the soccer game. Aqueles radialistas que narravam, ou talvez narram até hoje jogo de futebol. The narrators for the soccer games. Parece aqueles que narram leilão. It's like those that Você não narrate entende auctions. nada que eles estão falando. You don't understand one word that they're Até saying falar gol. until they say go. Gol! Gol! Só isso que a gente ouve. That's all that you understand. Qual é o problema? What's the problem? O problema é que a sintonia errada, Problem is the wrong ela traz syncing. duas coisas. It gives you two things. Ou um chiado, Either a static ou uma sound voz que você não quer ouvir. or a voice you don't want to listen to. E às vezes é exatamente isso And sometimes que exactly acontece conosco, that happens que with us. foi o que aconteceu com a igreja de And Atos. that's what happened with the church in Acts. Eles estavam sintonizados. They were synced. Quando eles estavam sintonizados, When they were synced, eles ouviram um som. they heard a E o sound. som encheu toda a And the casa. sound filled Significa the que room. todos ouviram aquilo que o Espírito estava That falando. means all of them heard what the Spirit was saying. Nós só podemos manifestar aquilo que Deus está falando We can only manifest what God is saying se estivermos em sintonia, if we're in sync na frequência certa to the right frequency com aquilo que Deus está falando. to what He is Alguém saying. aqui já passou por alguma estação da sua vida Anyone who has been through a season in their em life que você achou que Deus não estava falando com você? that you thought God wasn't speaking to you? Ainda que o silêncio de Deus também fala, Even though God's silence also speaks, porém, however, Deus sempre está falando. God is A always pergunta speaking. é: The question se is, nós estamos sintonizados, are we synced into se listen? somos uma igreja, If we're a church, se nós somos uma igreja if we are a church que queremos viver o propósito de Deus, that want to live a purpose of nós temos God, que estar sintonizados com os céus. we need to be synced with heaven. Não temos absolutamente como We have no way viver um propósito de Deus to live the purpose of God sem estarmos sintonizados com os céus. without being synced with O que heaven. aconteceu com aqueles irmãos, aqueles 120 que estavam no cenáculo? What happened to those 120 that were in the Eles room? estavam sintonizados They were e synced. no momento que eles ouviram o que os céus estavam The anunciando, moment that they heard what heaven was announcing, a Bíblia diz que
foram vistas línguas como que de fogo, The Bible says they saw tongues like a que fire pousaram sobre a cabeça de cada um. that rested over each one of their heads. Então entenda que a descrição aqui é como que de fogo. The description here is as of Não fire. é que foi uma língua como a minha e a sua pegando fogo na cabeça de alguém. It wasn't like a tongue catching on fire on Entenda a someone's head. expressão. Understand the expression. Línguas como que de fogo. Tongues like a É como fire. se uma silhueta, It's as a é silhouette. como se um sinal It's as a sign fosse colocado sobre cada pessoa was placed over each que person estava sintonizado com a voz do Espírito that Santo. was synced with the voice of the Spirit. Quando você ouve eu falar nesse microfone, When you hear me talking in this tem mic, uma luz verde que acende aqui. there's a green light on Quando a this gente liga o one. microfone, a luz fica vermelha. When you turn on the mic, it turns red. Quando a luz fica verde, But when the light turns significa green, que esse microfone it means this está mic sintonizado com uma base, is synced to a na base mesma frequência. that's in the same E aí então o frequency. que é falado, dito no microfone, And what's spoken on the mic, transmitido aqui, what's transmitted here, recebido na base, what's received in the base, amplificado nas caixas de som. it's amplified in the sound Então eles system. foram cheios do Espírito, They were filled with the começaram a Spirit, falar em outras started to línguas, speak in different como tongues o Senhor lhes concediam. as the Lord was Então giving it entenda to o que them. estava acontecendo. So understand what's happening. Deus estava falando, God was speaking. eles estavam sintonizados, They were synced. e ao ouvirem o que Deus estava falando, And when they heard what God was começaram saying, a transmitir isso nas línguas que o Senhor dava a eles. they started to transmit that in the Então o languages that God mover gave de them. Deus que nós queremos receber So the move of God that we want to não vai vir receive por aquilo que sentimos, won't come by what we mas feel, vai vir pela sensibilidade e ouvir aquilo que Deus está but by the falando. sensitivity of hearing what God is saying. Pergunta ao seu irmão, você está na frequência certa? Ask your brother, are you in the right frequency? Ou você está ouvindo só um chiado? Or are you listening to just static noise? Mover do Espírito Santo na igreja The move of the Holy Spirit in the church é como o sangue que trafega nas nossas veias. is like blood that runs through our veins. Você pode ser lindo, You can be so se cute. você não tiver sangue nas suas veias, You don't você está have morto. blood in your veins, you're dead. Mover do Espírito Santo The move of the Holy Spirit é o desejo ardente dos nossos corações. is a burning desire in our hearts. É o desejo ardente daquilo que queremos viver Is a burning nesses desire últimos dias. of what we want to live in these days. Que a igreja ainda está nessa terra. That the church is still on earth. Nesses últimos dias. In these last days. Esses dias são os dias que nos foram profetizados. These days, the days that were prophesied to us. Nós temos a responsabilidade. We have the responsibility. Nós precisamos abraçar o compromisso We need to embrace the commitment de mostrar para os nossos filhos of showing our o children Deus dos nossos the pais. God of our parents. Irmãos que estão aqui, Brothers that é are here. lindo lermos histórias de homens e mulheres de Deus Beautiful to read stories about men and women que of God cruzaram a linha do tempo, that crossed their timeline fizeram coisas maravilhosas para o and Senhor. did wonderful things for Falar God. sobre eles é um Speaking privilégio. about them is a privilege. Agora nós estamos aqui But we're here para apenas falar sobre o que aconteceu. not just to talk about what Nós precisamos happened. abraçar a We need responsabilidade to embrace the de responsibility viver um mover do Espírito Santo nos nossos dias. of living a move of the Holy Spirit in our days. E é isso que eu creio que o Senhor quer derramar sobre a igreja. And that's what I believe the Lord wants to release over the church. Como eu disse, todo de repente Like I said, every é suddenly precedido de um período, um processo, um tempo de preparo. comes right after a time of preparation. 10 dias do Pentecoste 10 days of Pentecost. levou dias, Took 10 days. levou tempo It took para que time. daí então o Senhor pudesse se manifestar. So then the Lord would be manifested. Termino dizendo para você And I want to wrap up aquilo saying que nós iniciamos dizendo. what we started off saying. Espírito Santo Holy Spirit está falando comigo e com você. is speaking to us. O odre The wineskin está pronto. is ready. O odre está pronto. The wineskin is ready. Se você se lembra das ministrações sobre o odre If novo, you remember the sermons about talvez the isso new faça um wineskin, sentido maior para você. maybe it makes a little bit more O odre está sense. pronto. But the Fica em wineskin pé is nesta ready. manhã. Let's stand. O clamor do meu coração The cry of my heart de ver uma igreja is to see a church poderosa em Deus. that's powerful in the Lord. O clamor do meu coração The cry of my heart é de simplesmente is to simply
ver o Espírito se mover de uma maneira diferente do nosso meio. See the Spirit move in a different way. Eu não sei quanto I don't tempo know. faz que você não experimenta algo especial na presença do Senhor. I don't know how long it's been since you lived something Eu special não sei in quanto God's tempo faz presence. que você não vê a manifestação Or that you haven't seen the dos manifestation dons do Espírito através da sua vida. of the gifts of the Spirit through your life. Só quero dizer para você uma coisa. But I just want to tell you something. É chegado o tempo. The time is coming. É chegado a hora. The hour is Nós coming. não teremos uma próxima geração. We won't have a next generation. Se Jesus não voltar If Jesus doesn't come back nos nossos dias, in our days, então, queridos, o then nosso compromisso em pregar o Evangelho, our commitment in ele é preaching the transferido gospel para as próximas gerações. is transferred to the next generation. Mas o que eu aprendo com o apóstolo Paulo, But what I learned with Paul, quando ele escreve aos crentes que estavam em Coríntios, when he writes to the Corinthians, aos crentes que estavam em Tessalônia, when he writes to the quando ele escreve Thessalonians, sobre o arrebatamento, when he writes about the Paulo rapture, esperava o arrebatamento nos seus dias. Paul waited for the rapture. Ele diz in assim: his nós days. que estivermos vivos, If he says, if we're alive, seremos arrebatados. we will be Por raptured. que nós transferimos isso para as próximas Why do gerações? we transfer that over to the E next se Jesus generations? voltar hoje, What if Jesus comes back today? o que nós vamos fazer What are we going to do em relação à manifestação do que o Senhor é capaz de fazer com os nossos filhos? about the manifestation of what God could do Pais with que our children? estamos aqui hoje, Parents that are por here, que nós não saímos daqui hoje, why don't we leave here pelo menos today abraçando uma pequena responsabilidade, at least embracing a little pelo menos responsibility, orar at least e pray dizer: Senhor, and say, Lord, mova-se nos nossos dias. move in our days. Senhor, Lord, mostre-se aos meus filhos show yourself to my que Tu children, és o Deus que continua abrindo mares e that you rios. are the God that still opens Tu the és sea. o Deus que continua levantando mortos You e are paralíticos. the God that still resurrects the dead and Tu lifts és the o lame. Deus que continua fazendo o You extraordinário. are the God that still does extraordinary things. Tenho certeza I'm sure que existe uma voz que está sendo ecoada. there is a voice that's being Existe echoed. som que está sendo ecoado. There's a sound that's being echoed. E é tempo da igreja And it's time for the church sintonizar nessa frequência. to sink into this frequency, Frequência certa. the right Nós frequency, vamos ouvir where we're going to a listen voz do Senhor. to the voice of God. Esse é o tempo This is the time. que o Espírito e a noiva estão dizendo: vem. The Spirit and the bride are saying, come. Os dois, Both, Espírito Santo the Holy e a Spirit igreja. and the church, Os dois both sintonizados na mesma frequência. synced in the same frequency. Ou os nossos cultos virarão plataformas de autoajuda. Or will our services turn into platforms of self-help? Ou os nossos cultos se tornarão apenas um encontro social. Or will our services turn into social gatherings? Ou os nossos cultos Or will our services serão apenas um entretenimento. be just an entertainment? Onde é que nós estamos esperando chegar, queridos? Where do we expect to Se get? não é If para it's viver not to live mover do Espírito nos nossos the dias, move of the Spirit in our days, então melhor é voltar a pescar. it's better to go back fishing. Melhor sonhar com outras coisas. It's better to dream with other things. Deus tem algo novo para fazer no nosso meio. God has something new Deus to tem do in algo our midst. grande para fazer no meio desta God geração. has something great to do in this generation. Deus tem algo poderoso para fazer através da sua vida. God has something powerful to Eu do in your sei life. que isso não virá de graça. I know that won't come for free. Salvação não é de graça. Salvation is not free. Jesus teve que pagar um preço caro para Jesus had to pay a para high que eu e price você fôssemos salvos. so you and I could be Nós saved. recebemos de graça, We received mas it a for salvação free. não é de graça. But salvation is not Jesus free. pagou o preço por ela. Jesus paid the price. Agora, o mover de Deus, But the move of God, nós precisamos pagar o preço para we need to receber. pay the price for that. A vida de santidade. Life of holiness. Estava lendo uma tradução, I was reading here a version. esqueci o nome da tradução. I forgot the name of the biblical Não vou version. falar para não pecar com o nome. Algum nome aí estranho. Some name. Texto, versículo 44 de Atos 10 diz assim: Verse 44 in this version o says, espírito de santidade veio sobre o povo. a spirit of holiness came over the people. Sabe o que é poderoso? You know what's powerful? Embora nós sabemos que esse espírito
Even though we know this Spirit é o Espírito Santo, is the Spirit of God, mas ele trouxe esse sentimento, but He brought this essa feeling, convicção this de sureness viver uma vida de of santidade, living a life of holiness, uma vida de renúncia. a life of letting go. É impossível, queridos. It's impossible. É impossível querermos viver o mover de Deus nos nossos It's dias impossible to want to live a move of God in our days se não nos entregarmos cada vez mais para viver uma vida de if we santidade. don't truly give ourselves into living a life of holiness.